É que o Chuck tem 1 ano de estreia nos Estados Unidos, galera. Sim, o Chuck estreou nos Estados Unidos há 31 anos atrás. Que estreou nos Estados Unidos em 9 de novembro de 1988, galera. Então, o nosso querido Chuck está completando 31 anos de estreia lá nos Estados Unidos. E assim, eu vou falar algumas curiosidadezinhas sobre o filme, do referente ao primeiro, claro. Não vou falar referente aos outros, vou falar referente ao primeiro filme. Com relação ao Chuck Child's Play, Brinquedo Assassino para nós, Child's Play para os Estados Unidos e Boneco Diabólico em espanhol. O primeiro filme do Brinquedo Assassino, quando estreou em 9 de novembro de 1988 nos Estados Unidos, arrecadou bastante dinheiro e foi bastante, assim, fez bastante sucesso na época. Diferente dos outros, o Child's Play, o Brinquedo Assassino 2, 3, A Noiva, nem se fala, e o Filho também, e os outros que não tiveram assim tanto sucesso, o primeiro filme foi o que arrecadou mais dinheiro e teve bastante audiência. Foi assim, quando estreou na época foi o auge. Quando o filme se estreou, sucesso com a MGM, que foi os estúdios lá que abriu as portas para o filme do Chuck, né? Que no caso comprou o Chuck e fez a primeira estreia dele, porque os outros já foram com o estúdio Universal. Mas o primeiro foi da MGM, que depois, claro, não quis mais os outros filmes de Chuck. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que o primeiro filme em si, ele fez mais sucesso quando estreou do que todos os outros, apesar dos outros também muitos aí gostarem do 2 e do 3, mas o primeiro filme em si foi o que fez mais sucesso comparado com os outros. Polêmicazinha na época, porque ficaram dizendo que o filme ia induzir as crianças à violência, o que depois o produtor, né, o David Koresh, que é o dono do Chuck, disse que isso aí não era apenas boatos, que realmente, se fosse olhar realmente, tinha outras franquias aí que causaram muito mais impacto do que o filme do Boneco Assassino quando estreou na época. E o que só ia realmente influenciar quem fosse doente da cabeça. Aí realmente ia influenciar. Agora, o filme em si não induz a violência, ele nunca induziu. É um filme de terror, mas não quer dizer que ele vai induzir as pessoas à violência. Mas na época é aquela coisa, sempre tem gente que aparece para poder atrapalhar o trabalho dos outros. Apareceu esse boato de gente que talvez quisesse atrapalhar, né, o trabalho lá dos produtores, do David Koresh, quando estava iniciando a estreia do Boneco Chuck, o filme dele. E aí, por isso que iniciou-se esse boato, que foi um boatozinho que não durou muito, realmente. Foi no começo, quando estreou o Brinquedo Assassino primeiro, teve esse boatozinho, mas não durou muito. Em pouco tempo esse boato já se desfez. E com relação assim, eu vou falar agora sobre a sinopse do filme. Vamos lá. Ao sinopse. Brinquedo Assassino. Charlie Ray é um serial killer que depois de ser abandonado pelo seu parceiro, para poder escapar da morte, ele faz um ritual de voodoo e transmite a sua alma para um boneco Good Guy. Que mais uma curiosidade, o boneco Good Guy foi inspirado em um boneco que teve em 1983, que era um boneco nesse estilo assim, que era um boneco amiguinho, que quando foi lançado na época era para crianças. Aí eles aproveitaram a ideia e fizeram a ideia do Good Guy, mais ou menos assim, um boneco semelhante ao Chuck, mais ou menos parecido com essas características desse que teve em 1983. E mais uma curiosidade, galera, quando o Chuck foi estreado, teve aí também uma série de coisas. A princípio, quando o David Koresh iniciou o filme do Chuck, a ideia principal dele, vou falar aqui algumas ideias, a ideia principal do David Koresh era que o Chuck, ele queria fazer como se fosse apenas como é que eu vou dizer, quando lançou uma estratégia de marketing, para poder dizer que realmente os consumidores eram influenciados pelas empresas que queriam vender os produtos. Era mais ou menos uma ideiazinha que ele tinha na cabeça. Ele ia dizer que neste filme, que o filme se baseava mais ou menos nisso, que os consumidores eram influenciados a comprar o produto pelas empresas, que as empresas faziam as propagandas para poder induzir as pessoas a comprarem. Mas aí ele abandonou essa ideia. E outra ideia também é que no primeiro roteiro, quando ele fez a ideia do Chuck,
A ideia como é que seria? Seria que o Andy cortaria sua mão e faria um pacto com o boneco Chuck para poder o boneco Chuck criar a vida. E assim o boneco Chuck iria proteger ele, seguir ele e proteger ele. Seria mais ou menos isso, como se fosse um pacto entre o menino e o boneco. Mas esse roteiro também foi abandonado e ele preferiu seguir essa ideia. Que aí vamos lá, eu vou falar agora. Como eu estava com Chuck, brinquedo assassino. O enredo é o seguinte: Charlie era um serial killer que foi abandonado pelo seu colega, e então ele entrou numa loja de brinquedos, fugindo da polícia, e fez um ritual de voodoo e transferiu sua alma para um boneco Good Guy. Que aí, depois, esse boneco Good Guy, quando a loja se estoura completamente, só este boneco que o Charlie Ray transferiu a alma é que fica intacto lá. E aí, o boneco é pego depois por um ambulante que estava lá, que pegou o boneco para vender, e aí ele foi dado de presente pela mãe, que comprou para dar para o seu filho Andy, que tinha apenas 7 anos, e nisso eles não sabiam que o boneco estava com a alma do serial killer Charlie Ray. E aí acontecimentos estranhos começam a acontecer, assassinatos começam a acontecer, e a princípio eles começam a pensar que é o menino que está cometendo os atos. Mas aí no final descobre-se que, à medida que os assassinatos vão ocorrendo, descobre-se que o responsável é o boneco Chuck. E aí, no final, eles conseguem destruir o Chuck, porque eles vão lá, falam lá com os titulares de voodoo pro Chuck. Eles falam com ele, e nisso ele explica que o único jeito de destruir quem fez o ritual de voodoo é se der um tiro no coração dele. Como o Charlie Ray estava ficando já humano dentro do boneco Good Guy, então ele já estava absorvendo traços, ele já estava ficando com aparência humana, e os órgãos dele já estavam ficando vivos também. Então o ponto fraco dele era se atacasse o coração. E outra curiosidadezinha do roteiro também, que eles abandonaram depois, quando eles assumiram essa ideia que o boneco estava começando a assumir os traços de ser humano, eles queriam fazer com que o boneco começasse a ter barba também, ficar com cabeludo, com barba, essas coisas assim, mas aí iam ver que ia ficar muito sinistro talvez, e talvez meio estranho, né? E talvez engraçado ao mesmo tempo. Aí abandonaram essa ideia e quiseram só realmente utilizar o boneco para ficar humano, mas sem esses traços de criar barba nem do cabelo crescer. E nisso, a franquia do Child's Play, Brinquedo Assassino, foi a que teve mais sucesso em relação aos outros. Os outros não tiveram o mesmo sucesso que o primeiro Brinquedo Assassino. Eu não sei porque a MGM realmente não quis continuar com a franquia. Talvez, não sei, alguma coisa da época, talvez. Que aí, como eu disse, que aí a franquia do 2 em diante foi comprada pelos estúdios Universal. A MGM só ficou com o primeiro filme, mas o primeiro filme foi o que teve mais sucesso em relação aos outros. E, como eu disse, galera, Chuck, o Brinquedo Assassino, está completando 31 anos já. Com relação aos personagens, Andy Buckley foi interpretado por Alex Vincent, que na época ele tinha só 7 anos, que hoje ele já é um adulto com 30 anos já, mas na época ele tinha apenas 7 anos. A mãe dele, que é a Karen, né? Foi interpretada pela atriz Catherine Rickson. O que é o detetive Mike Norris para o ator Shield Sandor. Que o Shield Sandor, ele ficou famoso também porque antes do Chuck, o detetive Mike Norris, ele interpretou também o papel do personagem do filme A Hora do Espanto, que era o vampiro lá, ficava lá dentro da casa que só saía de noite quando ia se alimentar. E o Brad Dourif, né, claro, como a voz do boneco Chuck, que interpretou o Chuck em todos os filmes da série do antigo, né, com relação ao antigo. O novo não, porque o novo já é o Mark Hamill que faz a voz do Chuck, que é o Luke Skywalker.
Galera, foi gravado mais ou menos em Chicago. E tem bem aquele clima, quem gosta aí de filme dos anos 80, né, claro. Filme do final dos anos 80, com uma pegada não só de terror, mas terror misturado com suspense, mistério e policial. Eu não vou dizer ficção, porque já é uma coisa meio estranha, mas o filme tem todas essas pegadas que eu mencionei agora. E claro, não pode deixar de faltar, porque sempre, por mais que eles quisessem fazer o Chuck assustador, mas o Chuck sempre teve sempre um ladozinho de comédia. O lado irônico do Chuck sempre foi um lado de comédia. E então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Fiz esse vídeo aí falando o Chuck, é um videozinho atrasado até, né? Porque o Chuck teve a estreia 9 de novembro de 1988, já faz uns 2 dias no caso. É um videozinho atrasado, mas eu não pude deixar de falar do Chuck, né, claro. Eu tinha que mencionar aí os anos de estreia do Chuck nos Estados Unidos. 31 anos de estreia do Chuck nos Estados Unidos. E então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Deixem um like aí no vídeo. Eu pretendo fazer outros vídeos depois, falando mais sobre esse filme mais detalhado do Chuck, né? Isso aqui que eu fiz foi só mais ou menos falando um pouquinho do primeiro e algumas curiosidades. Mas com relação às outras, tem outras também que eu posso mencionar depois. Então, se gostaram do vídeo, galera, deixa o like aí no vídeo. E se inscrevam no meu canal, Gabriel, o mestre dos bonecos.